fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. A palavra diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Aí ele diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Porque a vara que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Coisa linda. E ele diz: se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Mas olha, se você estiver em mim, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que dê muito fruto. E assim sereis o que, igreja? Meus. Aí logo após ele diz: se você guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. E ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns, assim como eu vos. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Amém. Irmãos, quando Jesus fez essa declaração, qual era o fruto que Jesus estava se referindo nesta mensagem? Jesus estava se despedindo dos seus discípulos e ele queria trazer algo para os discípulos que trazia para ele intimidade, comunhão. Ele estava levando os discípulos para uma área maior, acima das portas, dentro do santo lugar. E esta palavra nos chama a atenção de você parar para meditar qual é o fruto que ele está se referindo. Nós vemos muitas pessoas que quando Jesus traz esta palavra, ela acha em seu coração que Jesus está se referindo em fazer a obra do Senhor. Muitas pessoas levam esse fruto para pregar o evangelho. Ela leva este fruto para evangelizar, expulsar demônios, profetizar. Então ela traz esse fruto para os dons espirituais da igreja, que foi distribuído à igreja. Então as pessoas, muitas vezes, elas querem ter esses dons, esse serviço de servir ao Senhor, e ela busca este poder sobrenatural. Muitas pessoas buscam o Espírito Santo, aleluia. Elas buscam a presença de Deus para ter este poder. Meu Deus, como eu queria que Deus me usasse na profecia, que Deus me usasse para expulsar demônio. Quem é que não quer, irmãos? Ser uma pessoa que esteja em destaque para se expulsar, colocar a mão sobre a pessoa cair endemoniada, colocar de joelho, hein? Já pensou? Meu Deus, é muito poder, muita unção. Eu quero esse poder para mim. Outras pessoas dizem: não, irmão, eu gosto mais de profetizar, falar o coração da alma, revelar o profundo, o escondido. Irmão, é isso mesmo, é muito lindo, é poder de Deus. Mas será que Jesus aqui, quando ele nos traz esta palavra em João 15, falando dos frutos, que aquele que está nele dá muito fruto, que permanece nele, será que é esse o fruto? Vamos ver se é esse o fruto. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, uma certa vez lá em Mateus 7, capítulo 20, ele diz assim: olha, portanto, pelos frutos o conhecereis. Então, se eu vim para esse evangelho de João 15, e que Jesus fala assim: olha, aleluia, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente pega os dons espirituais de maravilha, de milagre, profecia, revelação, e a gente diz assim: então Jesus está em mim e eu nele, por isso eu faço essas
muitas obras. Ei, vamos parar um pouquinho. Mas se a gente for lá em Mateus, irmãos, 7:20, você vai ver que há uma contradição. Por quê, pastor? Ele diz assim: portanto, pelo fruto conhecereis. Se eu estou em Jesus e Jesus está em mim e eu estou produzindo fruto, Jesus não vai dizer o que ele está dizendo aqui em Mateus, não. Ele diz assim: olha, igreja, presta atenção, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de vós, que praticais a iniquidade. Então você vê que não está batendo com João 15. Porque se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, eu estou produzindo os frutos. E se eu estou produzindo esses frutos no qual Jesus estava se referindo, ei, vocês vão me conhecer naquilo que eu produzo em mim. Amém? Você vai me conhecer naquilo que eu produzo em mim e não naquilo que eu faço. Amém? Você está entendendo? Amém. Por quê? Porque no tempo de Jesus, eles expulsavam demônios. No tempo de Jesus, eles estavam ali fazendo a obra. Mas a própria palavra diz que no tempo de Jesus, Judas também estava no meio deles. E Judas expulsava demônio, e Judas curava os enfermos, e Judas tinha uma posição, tinha um cargo, ele era tesoureiro. Mas ele fazia todas essas coisas, mas porém, ele foi cortado. Por quê? Porque ele não produzia fruto. Então dá para você perceber que Jesus não está falando sobre esse fruto. Amém? Não dá para perceber que Jesus não está falando de dons espirituais? Vamos ver aqui. Aleluia. Irmãos, Jesus ele fala aqui na palavra algo muito importante. Ele diz assim, ó: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, vos será feito. Presta atenção. Aí ele diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus. Como o Pai me amou, também eu vos amei e vos permanecerei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu. Então Jesus está falando algo, irmãos, muito importante. Veja bem, ele está falando de dar a alguém uma autoridade na oração. Que tudo, ele está dizendo que tudo que você pedir, ele vos dará. Mas para que ele dará? Para que o nome do Pai seja glorificado nele. Tudo que vós pedir em meu nome, eu vos, para que o meu Pai seja glorificado. Então você daria, irmãos, tudo, autoridade a alguém, se ele fosse uma pessoa, apesar de ter talento, apesar de ser uma pessoa carismática, apesar de ser uma pessoa que tem recursos, você daria autoridade só por isso a esta pessoa? Por ela ter esses dons, esse poder, ter talento, você daria por ter este conhecimento? Nós vemos em igrejas atuais, algumas igrejas que foram renovadas com essa atualidade, muitas pessoas que eles separam obreiros, discípulos,
colocado. Às vezes a pessoa é um cantor profissional, às vezes a pessoa é um empresário, às vezes a pessoa vem para a igreja porque é uma professora, sabe lidar com criança, com jovem, com adulto, então ela vem para a casa de Deus. E quando chega aqui, muitas dessas pessoas, elas são selecionadas para fazer a obra, elas são separadas. Por quê? Porque ela tem um talento, ela tem um dom, uma especialidade, ela tem. Então a igreja atual, a igreja desta nova geração, eles querem unir, juntar os talentos para a obra de Deus, para que a igreja cresça. Tem pessoas que vêm à igreja porque ela fala línguas estranhas, porque elas entregam profecia, tem visão, revelação, porque muitas vezes expulsa demônio, prega, louva. Então elas vêm à igreja, irmãos, e elas são aceitas, e elas são colocadas no altar. Pode ouvir todo mundo no qual eu estou dizendo, é a pura realidade, é a igreja desta geração, a igreja atual. Então ela é colocada no altar. Por quê? Porque ela tem talento, porque ela tem um dom, então é colocada. Mas não é necessário dizer a você para olhar aí fora e ver o tamanho dos escândalos, o tamanho da vergonha, o tamanho da iniquidade que tem se multiplicado dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas têm sido selecionadas pelo seu talento, pelo aquilo que elas podem oferecer. Mas Jesus, em plena ceia, último discurso, último sermão, eles estavam ensinando os discípulos algo muito maior do que dom, talento, do que você ter uma profissão para servir ao Senhor. Nada disso. Ele estava ensinando que tudo isso não é nada se não houver um dom. Qual é o dom? É o fruto do Espírito, é o amor. Se não tiver amor, se não tiver a comunhão plena, a intimidade, nada podeis fazer, nada podeis fazer. Por isso que Jesus estava trazendo esse discurso em plena Santa Ceia. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Se você não estiver em mim, você não vai produzir o fruto. Você pode produzir talento, você pode produzir os dons, porque a palavra dele não revoga, expulsa demônio, cura enfermo, mas isso não é quem você é serviço, isso não é caráter. Está entendendo? Por isso nós vemos tantos escândalos, tanta vergonha na casa de Deus. Irmãos, quando Jesus selecionou os discípulos, mesmo estando com eles, separou 2 em 2. E Jesus, ele estava lá, mas não mandou ir de qualquer jeito. Ele soprou neles o Espírito Santo, para que eles fossem fazer a obra. Tem que ser batizado, tem que ser revestido, tem que ser cheio do Espírito Santo. A casa de Deus não precisa de talento, nem precisa de profissionais, querido. A casa de Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Bate palma, irmão, bate palma. Jesus está na casa. Então você já está entendendo? Está entendendo o mistério? Porque nós queremos aquilo que é visível, igreja. Nós queremos aquilo que destaca. Porque nós vivemos em um mundo de pessoas vaidosas, pessoas que gostam de chamar atenção. E Jesus não veio trazendo isso, muito pelo contrário. Ele chamava atenção sobre isso. Porque ele era simples, era humilde. Todas as vezes que Jesus operava um grande milagre, igreja, ele não ficava no lugar, ele ia para o monte se esconder e buscar o Pai. Ele ia para o monte. Nós vemos tantas pessoas que querem se destacar de qualquer jeito. A igreja do Senhor quer homem e mulher cheio do Espírito Santo. Se você for lá para Coríntios, você vai ver, irmãos, que os dons espirituais foram dados para que todo o corpo, bem juntado, bem ligado, fosse edificado.
Até lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele ensina sobre os dons espirituais, e ele não cansa de dizer o porquê que Deus distribuiu os dons para serviço do ministério. Mas para quê? Para que todos fossem edificados. Aleluia. Para que todos fossem o quê? Edificados. Ei, você que está buscando o poder de Deus, você que está buscando revestimento, ser batizado com o Espírito Santo, você já parou para pensar o porquê que você quer o Espírito Santo ser revestido? Você já parou qual é o fundamento, qual é o propósito de você querer a unção? Quem sabe alguém entre nós aqui que já pagou preço e orou para Deus dar o dom de profecia? Você já parou para pensar qual o propósito de você querer esse dom? O dom para pregar, para expulsar demônio? Sim, qual o propósito? Você já parou para pensar, analisar? Porque todo dom é dado, mas há uma cobrança junto. Mas há uma medida. Você já parou, irmãos, para pensar nisso? Porque o apóstolo Paulo diz assim, que os dons foi dado para a edificação da igreja. Aí eu pergunto, juntando isso que você está pedindo, revestimento de poder, e a forma que você trata os seus irmãos na igreja, a forma que você trata as pessoas lá fora, corresponde ao dom que você está pedindo? Está correspondendo? Porque, veja bem, os dons foram dados para a edificação do corpo. Se você é o tipo do crente que não se importa com o teu irmão, se você é o tipo do crente que vai para casa, esquece o que é igreja, só lembra quando vem lá para quarto, ou quinto, ou sexto, ou domingo, então você não está pedindo, não está recebendo, porque não tá sabendo pedir. Se você está pedindo o dom de expulsar demônio, curar enfermo, e o irmão do teu lado está doente, você nem lembra, nem ora, nem paga preço, e você sai por aí, passa por uma pessoa que às vezes até manifesta, está no meio do povo, está doente, ao invés de você ir lá colocar a mão para orar por ela, pagar preço, você passa de lado, como a Bíblia fala sobre aquele samaritano, que só ele parou para pegar o doente. Se você é esta pessoa, então, querido, é por isso que você não está recebendo, está pedindo mal. Por isso muitos não alcançam as petições. Por isso muitos não recebem o Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque quer para satisfazer os seus próprios prazeres. Pede mal. Por quê? Para satisfazer o seu ego, para se destacar, para chamar a atenção. E é o que mais nós vemos hoje. E isso é geral, igreja. Por favor, se você está aqui, está se ofendendo, ei, se ofenda mesmo com a palavra. Aleluia. Mas não pense que é só você, não. É geral. Aleluia. Porque hoje as pessoas buscam os dons espirituais para se destacar. Nós vemos pessoas numa guerra com os outros, por quê? Porque Deus está levantando A e B, eu também quero. As pessoas querem obrigar Deus a usar, mesmo sem ser batizado, sem estar na unção, mesmo sem Deus mandar fogo, a pessoa quer estar no fogo. E por isso tem muitas pessoas recebendo fogo estranho. Eu quero dar um testemunho aqui, irmão, porque eu prego e a palavra de Deus, como ela é viva, eu trago exemplo, testemunho para mostrar a sua veracidade. A sua veracidade. Havia uma irmãzinha no meio de uma igreja que eu dirigi há muitos anos atrás. Eu dirigi aquela igreja e essa irmãzinha, ela queria poder. Ela queria poder, queria ser batizada com o Espírito Santo. Mas aquela irmã, ela tinha um dom muito lindo, igreja. Não era um dom visível. Não era um dom, irmãos, que chamava atenção, não. Mas ela tinha um dom muito lindo. Qual era? Um dom de doação. Ela se doava na obra. Ela tinha amor. Ela fazia doação na igreja, fazia doação às pessoas lá fora. Ela tinha amor.
E a gente via esse amor. Ela tinha esse amor. Era fervorosa na oração. Não faltava. Estava na igreja, olha a irmã, fazia visita, fazia evangelismo, não perdia. Mas tinha algo que incomodava ela. Era o que, pastor? Ela queria poder. Queria poder. E as irmãs bailavam no Espírito, porque eu creio, viu, irmãos? Porque eu sou a crente, a irmãzinha que vive o avivamento lá da Rua Azusa. Está aqui quem manda até hoje. Louvor e mistério, mover, creio sim. E aquela irmã via as irmãs bailando, via as irmãs Deus usando, profecia e revelação, e ela ficava triste, angustiada, porque ela queria. E a pastora, que era dirigente da obra, como era dirigente e tinha responsabilidade pela ovelha, eu aconselhava a ela: irmã, você tem um dom tão lindo, peça a Deus, Ele vai dar. Mas ela não aceitava, não se contentava. E ela tinha uma certa inveja das irmãs. E ela tinha mágoa no coração, que ela passava uma luta muito grande em casa com o marido. Então era uma vida muito difícil aquela irmã, mas ela queria poder. Então ela queria fazer aquilo que Deus não mandava. E o que aconteceu? Irmão, num culto desse de poder, essa irmã começou a bailar. Eu vou adiantar porque o tempo não dá. Ela começou a bailar também, e eu disse: epa, a irmã foi batizada pelo Espírito Santo, mas não fala línguas. Porque, querido, você pode bailar, você pode pular, você pode soltar fogo da boca, mas a Bíblia diz que a confirmação do batismo é falar em línguas. Aleluia, Deus. E a irmã não falava. Eu disse: tem alguma coisa errada. E eu fiz um propósito, eu e Deus, no pensamento, porque eu tenho ciência que Satanás ouve o que a gente fala. E naquele culto eu disse assim: Senhor, no pensamento, eu vou colocar o óleo ungido no meu dedo, e eu vou sair no meio desse povo, no meio desse arraial, e vou tocar nela. Se é o Espírito Santo, a unção vai aumentar, ela vai bailar mais ainda. Mas se for diabo, ela vai cair por terra. E eu fiz isso. Ungi, fui lá, irmão, quietinho, não fui bailando, não fui profetizando, não, irmão. Eu fui quietinho no meio do arraial, passei, cheguei lá, fiz assim. Ô, irmão, quando eu fiz assim, ela, puf, eu disse: eu sabia. Aquilo que você quer demais, se você não tem um propósito de amor, se você não está nem aí para ninguém, você quer poder, meu irmão, tem uma pessoa que gosta disso, é Satanás, o espírito do engano. E ele entrou. E quando ele entrou, eu disse assim: eu vou lá visitar a irmã, porque ela deve estar muito triste, ela deve estar arrasada porque ela caiu. Vou lá cuidar da ovelha. Levei 2 obreiras, porque a Bíblia manda ser prudente e vigilante. E eu disse: como eu não sou pastora da igreja, eu sou dirigente, vou levar 2 obreiras para ser testemunho. E levei. E quando eu cheguei lá na casa da irmã, disse: vamos orar. E a gente começou a orar. A irmã, aí eu olhei para a irmã e disse: manifesta, Pombagira, eu sei que é você, manifeste. E ela veio. E veio bailando, que só ela ali sabe bailar, viu, igreja? Baila, que é uma beleza, profetiza, fala língua estranha. Pombagira? Oxi. E começou a bailar, a falar língua estranha. Eu disse: pare de palhaçada, respeite a presença do meu Jesus que está aqui. Jesus está aqui. Cai por terra, coloca o joelho no chão, mão amarrada. Ela caiu, obedeceu. E eu disse: fala o teu nome. Pombagira, kkk. Eu enganei todo mundo, kkk. Você não enganou ninguém, Jesus viu. Aleluia! E o diabo disse: olha, eu entrei porque ela deu lugar. Coração dela cheio de mágoa, coração dela cheio de ira. E outra, eu vou destruir o casamento dela. E aí ela foi embora, expulsei, chamei a irmã, aconselhei, disse a ela: tira a mágoa, pede perdão, ama, volta ao mar, vai buscar Jesus. Sabe o que ela disse para mim? Que nada disso era verdade, não, era mentira do diabo, que o diabo é mentiroso, como muitas pessoas dizem, que o diabo é mentiroso. Eu disse: irmã, eu estou fazendo o meu papel, estou fazendo a minha parte. Aquela irmã foi para o meu pastor, não sei o que falou, porque eu não estava lá. O meu pastor ficou furioso comigo, foi furioso.
E quando houve outro culto de poder, o pastor pegou aquela irmã e botou para bailar. O mesmo espírito que saiu entrou. Você quer saber o final da história da irmã? A irmã não se firmou em ministério nenhum. O pastor caiu em pecado, estava em adultério com obreira. Foi embora daqui de Feira. E a irmã não se firmou em ministério nenhum. O casamento caiu, foi destruído o casamento. E até hoje eu não sei mais da vida da irmã, porque eu não tive mais acesso a ela. É esse o poder que você quer? É esse o poder que você busca? O diabo, ele é oportunista, querido. Então Jesus não queria ir embora e deixar os discípulos achando que ele tinha poder, que eles tinham tudo que era necessário. Uma certa vez os discípulos voltou alegre para Jesus, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se manifestam, são expulsos. Em teu nome, Jesus disse: muito bom, eu vi Satanás caindo do céu, mas olha o que eu te digo: alegrai-vos não por causa disso, mas porque o teu nome está escrito no céu. Aleluia! Querido, Deus quer algo maior do que serviço. E ele diz assim: já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmão, é muito difícil a gente trabalhar com a alma, porque a alma, ela só quer ouvir as coisas boas. Já pensou que você está aí cheio de Deus, fazendo tanta coisa, aí chega o teu pastor e diz: para com essa palhaçada, isso não é Deus. Vai buscar discernimento de espírito. E aí? Você vai gostar de ouvir isso? Só ouve quem é ovelha. Só ouve quem conhece Bíblia e está na submissão que vocês aprenderam no vídeo que eu mandei daquela pregação. Só ouve quem é ovelha e vai se humilhar. Porque quando não é ovelha, se rebela contra a pastora e diz: pastora está errada, está que nem Eli. Eu estou lá na unção, está dizendo que eu estou embriagada. Não, querido, nem todo pastor está na unção de Eli, não. Tem pastor que está vendo além do que você não vê, não tem maturidade. Pode até se zangar, mas ei, eu fico feliz em entregar aquilo que Deus manda e ser fiel. Aí Jesus diz assim: não vos chamo servos. Por quê? Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. A maioria dessas pessoas que são cheias de talento, de dons espirituais, elas são servos. Elas não entram dentro da casa. E muitas são escravos. O escravo não entra. Só quem entra é os filhos. Jesus fala lá em João que só quem entra na casa são os filhos. Escravo não entra. Tem muitas pessoas que são dotadas, irmãos, mas é escravo. Tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a promessa do porvir, tem os dons, o fruto do Espírito. Então me explica isso, porque tu vive triste, frustrada, amargurada. Qualquer coisa tira você da unção, qualquer coisa tira você da comunhão. Parece que qualquer coisa, o diabo parece que é maior do que Deus. Porque, irmão, diabo, ei, se você vive dentro da casa, se você é livre, se você é amigo, como é que você se sente? Tem medo do Senhor? Como é que você se sente? Eu não me sinto bem na presença. Porque eu fico com medo. Porque eu não me sinto à vontade na casa. Tem alguma coisa errada. Porque você é filha. Você é amigo. Você tem intimidade. Você tem serviço. Mas tem comunhão. Tem comunhão. Então Jesus diz: o servo, não vos chamarei servo, mas amigo. Por quê? Porque, querido, quando a gente só é servo, ei, eu não tenho obrigação de lhe dizer o porquê estou mandando você fazer. Aleluia. Você tem que ir lá e fazer. Ei, eu não tenho que estar desabafando minha vida para você e lhe dizendo nada. É servo, é escravo. Você já pegou sua empregada, hoje a gente não chama nem de empregada, chama de quê?
secretária. Você já pegou sua secretária? Alguém tem secretária aqui? Eu acho que não, ninguém tem, né? Mas eu já fui secretária, já fui muito secretária do lar. Então, quando a gente é secretária do lar, ou você tem uma secretária, você já chegou para ela, sentou na mesa e desabafou, falou tua vida toda. Você já mandou ela fazer algo dizendo por quê, dando satisfação? Já, eu não. Meu patrão nunca fez isso comigo, só depois de 5 anos. Aí ele já sabia que podia confiar, e aí falava tudo comigo. Eu tinha um mistério com Deus, que os patrões que eu tinha, irmão, falava tudo, até o que não devia. Era um mistério com Deus. Mas ei, servo é isso. Quando você só tem talento, quando você se baseia nos dons espirituais, naquilo que Deus lhe usa, no serviço, e não procura ter comunhão, não procura ser filho e se contenta em ser servo, você não entra na casa, você não conhece a intimidade do Pai, você não sabe o que Deus pensa. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Jesus chamou Moisés de amigo, Jesus chamou Abraão de amigo. Por quê? Porque aqueles homens foram provados no máximo e não se desviaram do seu foco. Eu quero ver Deus. Moisés se escondeu na fenda, porque ele não pediu ouro nem prata. Ele disse: eu quero ver o Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Deus não falou por que ele deveria sacrificar Isaac, mas mandou sacrificar, e ele deu o seu melhor. Só não sacrificou porque Deus disse: eu já sei que em você eu posso confiar. Sabe por que Jesus falou para ele: não vos chamo servo, mas amigo? Porque ele abriu o segredo, o mistério foi revelado. Ele trouxe à tona que ele iria morrer e iria ressuscitar. Não havia mais segredo para os discípulos e para Jesus. Por isso que um dos discípulos falou assim: ei, Senhor, agora que o Senhor está falando, não precisa mais usar parábola, eu já estou entendendo tudo. Aleluia! É amigo. Amigo é quando Deus derrama unção para você profetizar. Ele diz assim: ó, vai lá e faz isso. Mas ele não para aí. Ele diz assim: olha, eu confio em você, eu sei que você não é vaso fofoqueiro. Vai lá, faz isso, porque a vida dele está assim, assim, assim. Aleluia. Mas ei, tem que ser amigo. Hoje nós vemos muitos crentes, irmãos, sabe, que tem talento para pedir oração para os outros, discutir na vida das pessoas todas. Ora por A, ora por B, ora por C, ora por o ABC inteiro. Ora, e não pede oração por ele, não. Essas pessoas, irmãos, até parece que a sua casa é uma bênção. Parece que o seu casamento é aquele casamento de romance que você só encontra na internet, no Instagram e no Face. É casamento de carochinha, né? Sabe quando eu vejo que tem um casamento verdadeiro no Instagram, no Facebook? Sabe quando eu vejo? É quando o marido nem expõe a esposa. É quando ele não se preocupa, tem foto da esposa e ele nos eventos, mas ele nem destaca, nem fica com esse romantismo, sabe? Não fica, sabe, expondo a vida dele, a vida dela no Facebook. Não precisa isso, porque já tem casa, é particular, é ele e ela. A gente vê, quando chega no Face e fala que conta um testemunho, passou uma luta, brigou com o marido, quebrou o pau, mas Jesus restaurou. Isso é um casamento real, é um casamento verdadeiro. Irmã, passei uma luta, a gente quase se separava, mas ó, Jesus restaurou. Por quê? Porque eu pedi a oração e a igreja me acompanhou, a igreja carregou comigo a minha luta. Mas hoje todo mundo quer ser vaso. Todo mundo está cheio de dom. Eu me lembro que aqui tinha um abençoado que era assim, cheio de dom. Todo culto de oração, ora por A, ora por B, ora pelas almas, ora por C. Mas esqueceu de pedir oração por ele. Ei, quando você esquece de pedir oração e traz à tona o que você está passando lá no profundo e acha que você é vaso e vai conseguir vencer,
Deus permite você cair para mostrar que você só não é nada. Nada. As pessoas acham tanto defeito na igreja, acham tanto defeito nos irmãos, na pastora que mais tem, viu? Eu não tenho isso que você pensa não, vai ver, eu tenho ainda mais, porque eu tenho muito defeito. E as pessoas falam, murmura, cheio de dom, cheio de talento, é vaso. Não conta seu segredo para a pastora não trazer à tona no altar, porque não quer ser tratado pela palavra, disciplinado na palavra, mas conta A, conta B, e fica falando da igreja, fala da pastora, fala dos obreiros, fala do irmão, fala de água, ninguém presta, não sei o que, aí sai da igreja, porque ele era tão santo, era tão perfeito, que não podia estar na igreja. É a igreja Filadélfia, não sei porque ainda não subiu. Querido, isso é satânico. Isso não é dom nenhum, não é vaso de desonra, porque quem tem o dom perfeito, ele honra. Ele sabe que igreja é um conjunto de pessoas cheia de defeito, cheia de erro, cheia de falhas, mas estão ali unidos com os irmãos, reparando, sendo tratado pela palavra, pessoas humildes, cheias de amor. Por isso que você está aqui até hoje, sabe por quê? Porque você tem amor e está sendo tratado pelo Espírito Santo. Por isso que está aqui até hoje, estou engolindo, pastor. Às vezes para aqui por causa do orgulho que não deixa descer. Mas quando é que uma espinha fica presa, tu faz o quê? Eu pego a farinha de Jeová, taco na garganta e desce. Desce ou não desce? Mas aqueles que se separam, aqueles que saem, estão procurando seus próprios desejos e prazeres. Aí Jesus diz assim: já não vos chamo servo, mas amigo. Aí eu vou lhe mostrar agora a gente vai acabar, ó. Aí lá em Coríntios, Paulo vai nos ensinar os dons espirituais da forma perfeita, da forma no qual o Senhor distribuiu a igreja. Aí Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, 25. E ele diz assim, olha, 25 para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais, cuidando uns. Eu não entendo, irmão, esse dom espiritual que a pessoa tem, esse talento, que ela começa a se levantar contra a sua própria liderança. Ela começa a se achar superior dos irmãos pequenos, porque a Bíblia diz: ei, você que é mais, cuide dos mais fracos. Eu não entendo, irmão, essas pessoas que Deus está levantando no meio do povo de Deus, que Deus começa a usar assim, e já se acha assim, a tal ponto de começar a maltratar os outros. Eu não entendo essas pessoas que têm boca, olha, Deus está trazendo de volta, eu vou voltar. Que tem dom, de novo na oração, pede oração por todo mundo, fala a vida de todo mundo, mas não fala da sua vida. É uma fofoca dos infernos. Tem uma língua para fofocar. Fala, olha, irmão, a pastora sabe, você sabe como eu sou. Se eu entro na igreja para fazer uma faxina, se eu entro na igreja e vejo um bocado de irmãzinha junto, e elas estão falando do marido, da esposa, dos filhos, falando da oração, da obra, eu fico feliz. Mas se eu pegar, falando de A, porque B, meu irmão, não faz isso na minha frente, não. E eu penso assim, missionária, se eu sou cheio do Espírito Santo, tenho fruto, e eu estou vendo aquela irmãzinha na igreja, semeando fofoca, falando dos outros, dentro da igreja, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou dizer: irmã, vamos orar por ela, para aqui. E como é que está a tua casa? Irmã, há pouco tempo, eu não quero nem falar isso, vou falar não. Eu vi uma notícia no jornal, olha eu falando. Eu vi uma notícia no jornal de um sequestro que houve aqui em Feira de uma criança. Eu vi o nome de uma abençoada, eu sei quem é. Ninguém nunca chegou aqui para pedir oração, por quê? Mas pede oração por todo mundo, por quê? Não pede. A gente não entende, missionária. Deus está tratando vocês. Deus está trazendo a vocês aquilo que vai te levar para o céu, porque Jesus está à porta. Aleluia. E a gente não pode se esconder atrás de um talento, de um dom. Se você não tiver isso aqui que Paulo ensina, vamos lá, vou trazer. Portanto, procurai com zelo os melhores dons,
E eu vou mostrar a você um caminho ainda mais excelente. Qual é, pastora? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como metal que soa, como um sino que tine. Ainda que ele falasse língua, querido, ainda que ele tivesse dom de profetizar, ainda que ele doasse tudo, se não tiver amor, não é nada. Será que não é esse o motivo, irmãos, que muitos não recebem o que pedem? Por quê? Está pedindo mal. Paulo diz: procure os melhores dons de profeta, procure os melhores dons. Procure os melhores. Qual é o melhor? Por que profetizar? Porque profetizar não fala de você, não fala da vida dos outros. Profetizar só quem tem amor pela alma e vê o sofrimento, quer dar uma palavra que venha sarar aquela alma para a verdade, que quer tirar aquela pessoa do fundo do poço. Só quem tem isso entende o que é amor. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, aquele versículo lá em Coríntios que todo mundo pensa que é para casamento, acorda, não é para casamento não. Paulo estava dando um sermão para a igreja de Coríntios, porque os irmãos eram dotados nos dons espirituais, mas era uma igreja que fazia vergonha, era contenda, discórdia, era prostituição, era tudo que era pecado, porque faltava o quê? Amor. E Paulo diz aqui: ó igreja, tudo sofre, aqui, a caridade, o amor. 1 Coríntios 13, o 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal e nem fala mal dos outros. Não folga com a injustiça, não folga mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas estranhas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ei, tudo passa. Profecia vai passar, irmão. Os talentos, Jesus vai pedir de volta. Está lá na parábola. Ele vai pedir o que vai restar. O que você vai ter para oferecer. Ei, quem ama suporta o seu próximo. Quem ama é benigno. Você é benigno, você é bem. Vive de bem com os outros. Você é longânimo. Ei, quando você se ira e se raiva, você suporta. Você é temperado. Você se domina quando está irado. É isso que Paulo está dizendo. É isso que é fruto, querido. É isso que é fruto. É isso que Jesus está dizendo a ele. Para permanecer em Jesus é necessário ter esse amor. Às vezes esse amor não se destaca em posições altas na igreja, mas se destaca no reino dos céus, entre os irmãos. É isso que Deus está cobrando da igreja, que o que mais tem falta, por causa de que a iniquidade se multiplicar. E ele diz aqui: ei, aleluia, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Foi quando Jesus falou: já não vos chamo servo, mas amigo. Porque Jesus abriu o véu do templo, tudo se rasgou. Eles tiveram acesso à sala do trono. Querido, quem é maduro na presença de Deus não anda com essas criancices.
Quem vive na intimidade com Deus sabe que o que mais importa é a comunhão, o amor. O amor, quem tem amor não tem inveja, missionária. Não é porque Deus está te usando na revelação, missionária, que eu vou começar a trazer tanta revelação da minha carne para me destacar. Não é porque Deus usa a irmã Maiara no louvor, que eu vou querer me esforçar e querer também que Deus me levante no louvor. Cada um tem um dom, e todos esses dons são para benefício do irmão. Aleluia. Se tu não tem esse amor para com o teu próximo, querido, muitas vezes o dom que você está pedindo vem para juízo na tua vida. Vem para juízo na tua vida. Mas Jesus, na Santa Ceia, Ele mostrou aos discípulos o que mais importava. Eu já vou terminar. Jesus, Ele disse assim, irmão, na Santa Ceia, olha, irmão, que fruto é esse? Ele já revelou aqui mesmo. O meu mandamento, se guardar os meus mandamentos, você permanecerá no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, permaneço no seu amor. Aí as pessoas ficam querendo descobrir que mandamento é esse. Mas eu já profetizo, eu falo língua. Não, querido. Ele já diz aqui, meu mandamento é este: que vos ameis uns. Que vos ameis uns. Só quem tem a virtude. Só quem tem o fruto. Fruto não é dom, fruto é caráter. Fruto está escrito lá em Gálatas, irmão. Você encontra, vamos ver qual é o fruto. Ei, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o maior desses, qual é? O amor. Quer saber se Jesus está em mim? Pastora, como saber se eu não sou cortada, não fui cortada? Você ama o seu irmão? Eu não estou falando de serviço, eu estou falando de preço, sacrifício. Porque Jesus, Ele diz que só dá a vida por alguém quando ama. Só dá a vida por alguém. Se coloque de pé. Aleluia, quando ama. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É esse o fruto que Deus quer que a igreja venha produzir. Que você dê a vida pelo seu irmão. Que você dê a vida pelo seu amigo. Que você busque o Espírito Santo não por você, mas pelo próximo. A forma correta de buscar poder é para ser um canal na vida de alguém. É para fazer a diferença no meio da tua casa, dos teus vizinhos, no teu trabalho, na tua igreja. É você se sacrificar por alguém. É isso que Jesus está falando, é esse fruto que você tem que produzir. Nós vamos participar da Santa Ceia agora, amém? Busque o Espírito Santo, busque ser revestido, mas para ser amigo de Deus, para ser servo, para entregar sua vida a Jesus como sacrifício ao próximo. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, né? 1 Coríntios,